Seu filho é uma semente estelar? Características das crianças e jovens estelares. Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz das Estrelas. Eu sou Ricardo Trier e é sempre uma alegria muito grande poder me conectar com todos vocês. Uma semente estelar é uma velha alma que traz consigo uma profunda sabedoria espiritual adormecida. Essa alma, vinda de outros sistemas solares ou constelações, tiveram muitas encarnações em outros orbes e dimensões, encarnando na Terra em vários momentos. Os filhos dessas sementes estelares normalmente são índigos, violetas, cristais ou arco-íris. Os filhos das sementes estelares também são sementes estelares, mas não necessariamente velhas almas, pois, em sua grande maioria, estiveram menos vezes no planeta Terra. Em algum momento de suas existências, essas almas escolheram encarnar na Terra para compartilhar a sua luz, conhecimento e participar da evolução do planeta, cumprindo assim uma missão divina, que é o de trazer mudanças positivas para esta dimensão. A criança e o jovem semente estelar tende a ser mais tímido e introvertido na sua infância e adolescência. Eles também tendem a ser altamente criativos e imaginativos. Por isto, podem passar horas apenas pensando e ponderando ideias em sua mente. As crianças estelares passam horas brincando em seu próprio mundo. Muitas preferem passar mais tempo sozinhas, na natureza ou na companhia de seus animais de estimação, ao invés de brincar com outras crianças. Muitas vezes, isto pode ser devido ao sentimento de se sentirem diferentes dos outros de alguma forma, ou porque sentem que não têm interesse pelos mesmos assuntos que são comuns aos outros de sua idade. Muitos tendem a se sentirem mais confortáveis na companhia de adultos e geralmente são considerados muito maduros para a sua idade. Mesmo assim, muitos deles crescem se sentindo incompreendidos e podem carregar uma grande tristeza em seus corações. Às vezes, por razões que muitas vezes nem mesmo eles entendem. Crianças e jovens sementes estelares, às vezes, têm períodos de hiperatividade, e se isto vier acompanhado de algum comportamento antissocial, não raro, são diagnosticados com autismo. Muitos também são portadores de síndrome de Down. Os sintomas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade costumam incluir comportamentos agressivos, irritabilidade, impulsividade, inquietação ou falta de moderação. Em termos cognitivos, essas crianças podem encontrar dificuldade de concentração, esquecimento ou falta de atenção. Também é comum se sentirem ansiosos, terem ataques de raiva, dificuldade de aprendizado e tendência à depressão. Isso é importante de ser observado, pois se você tiver alguma criança ou jovem próxima de você com essas características, existem uma série de livros e informações com olhar espiritual disponíveis hoje em dia para ajudar os pais, familiares e curadores. Algumas estratégias essenciais à educação de qualquer criança ou adolescente e que não devem passar despercebidas na criação das almas estelares incluem reforçar o que há de melhor no jovem ou na criança, incentivá-lo a exercer alguma atividade física de forma regular, ensiná-los a respiração consciente, procurar conversar sempre com eles sobre como estão se sentindo, educando-os através do exemplo. Nada adianta ter um discurso e na prática agir diferente, principalmente porque as crianças e jovens sementes estelares
são muito sensíveis e observadoras. Para elas, regras rígidas ou que elas não vejam sentido algum, gritos e violência de qualquer tipo tendem a gerar resultados mais desastrosos e traumáticos do que para outras crianças e jovens. Procure comunicar os limites de forma clara e consciente, relembrando-os frequentemente do que se espera deles. Contudo, esta comunicação deve vir acompanhada de muita amorosidade, paciência e principalmente respeito. Escolha cuidadosamente a escola e os professores que terão contato com essa criança ou jovem, mantendo sempre contato próximo com os seus educadores para acompanhar melhor o que está acontecendo em sua vida escolar. Procure sempre perguntar o que a criança ou o jovem quer, o que está achando das coisas e o que pensa sobre os eventos que se desenrolam no seu dia a dia e no mundo. Essas almas sentem a necessidade de se expressar, por mais que tenham dificuldade em fazer isto. Elas precisam ser encorajadas a se sentir ouvidas. Não crie uma relação unidirecional. Faça-os entender o quanto são amados e apoiados. Obviamente, alguns pedidos devem ser negociados e algumas opiniões melhor elaboradas. Mais tarde, na vida adulta, elas podem ser diagnosticadas com transtorno bipolar por causa das mudanças dramáticas de emoção, mas a maioria dessas características se devem à sensibilidade da semente estelar ao mundo ao seu redor e às habilidades empáticas altamente desenvolvidas. Quando crianças, as sementes estelares tendem a ser muito inteligentes e com uma mente curiosa, mesmo que tenham notas ruins na escola. Elas são fascinadas por muitas coisas e podem mostrar interesse desde cedo por assuntos variados, como arte, música, ciência, geografia, história e etc. E conforme amadurecem, podem sentir afinidade por áreas mais abrangentes, como psicologia, sociologia, filosofia, biologia e etc. Mas, se uma criança ou jovem semente estelar sentir que as informações são mundanas ou inúteis em algum nível, eles podem tender a desligá-las e apenas absorver o que desperta a sua paixão e curiosidade. Muitas vezes absorvendo conhecimento e até estudando assuntos por conta própria. Este também é um dos motivos pelos quais esses jovens demonstram pouco ou nenhum interesse pelo calendário escolar. As crianças sementes estelares geralmente têm um amigo imaginário. Isto é comum entre as crianças, mas para as crianças sementes estelares, isto é totalmente realidade. Elas geralmente visitam mundos de fantasia para explorar a imaginação em suas próprias mentes. Até certo ponto, isso é típico de todas as crianças, mas mesmo quando adultas, as sementes estelares têm uma capacidade incrível de visualizar e refletir sobre as coisas mais inusitadas. Essas viagens mentais e percepções são muito reais para elas. Crianças e jovens sementes estelares muitas vezes se sentem mais à vontade para se comunicar com os animais, elementos da natureza e até mesmo objetos inanimados, como bichos de pelúcia ou brinquedos. Alguns podem ter a percepção de que tanto os seres da natureza como seus objetos são conscientes e podem entendê-los. É a energia desses seres e objetos que a semente estelar pode estar sentindo, e quando trata-se de captar a emoção de animais e pessoas, pode ser o primeiro sinal de uma capacidade empática ou telepática. Muitas sementes estelares, incluindo adultos, têm uma predileção por criaturas específicas
como felinos e gatos selvagens, pássaros, como corujas e águias. Em geral, as crianças sementes estelares têm uma conexão profunda, amor e apreciação pela natureza e pelos animais. Eles se sentem confortáveis e energizados ao ar livre, como parques e praças arborizadas. E com os animais há sempre uma compreensão mais profunda e compassiva por eles. A atração pela água e a prática de natação costuma ser muito curativo e calmante para as sementes estelares. É sua natureza sensível, compaixão e empatia que muitas vezes inspira as crianças sementes estelares a desenvolver o interesse em várias formas de cura. Muitos continuarão a desenvolver essas habilidades à medida que envelhecem ou ingressem nas carreiras que envolvem a cura do corpo ou da alma. Na verdade, as sementes estelares começam a questionar o que é real, o que é possível, mesmo quando ainda são bem jovens. Frequentemente podem ou fazem perguntas profundas e sérias. Têm uma curiosidade saudável e genuína sobre as pessoas ao seu redor e por assuntos que permeiam a existência humana em geral. São questionadores natos e sempre querem saber por que algo é do jeito que é. Elas costumam refletir sobre as questões mais profundas da sociedade e, não raro, defendem a quebra de velhos padrões. Para elas, tudo é muito mais simples e natural do que para a maioria das pessoas. Muitas sementes estelares se lembram de ter uma experiência profunda ou incomum em torno das idades de 5 a 11 anos, que podem estar relacionadas a OVNIs, estrelas, bolas de fogo ou luzes coloridas, enquanto outras podem ter experiências paranormais, atribuindo-as a ver fantasmas ou figuras de sombra. Observe que a maioria dos traços e características da semente estelar são muito semelhantes àqueles associados às crianças índigo ou violeta. Na verdade, não importa de qual sistema solar ou estelar essas almas vieram, pois todas elas compartilham de um propósito comum no planeta. Muitas crianças consideradas índigos são, na verdade, filhos de sementes estelares, mas nem todos os índigos são filhos de sementes estelares. O nome índigo vem da cor de sua aura, que é azul índigo, que corresponde ao seu sexto chakra, o terceiro olho. As crianças sementes estelares compartilham muitas coisas em comum com as crianças índigo, como sua natureza empática e introvertida, mas tendem a carregar essas características específicas até a idade adulta. Falaremos mais especificamente sobre os índigos na próxima terça-feira. Por ora, queremos lhe dizer que as crianças e jovens sementes estelares são almas espiritualmente mais delicadas, mais evoluídas para o nosso tempo, e que formarão aos poucos a base da nova civilização humana. Infelizmente, por dificuldades de adaptação com a densidade existente na terceira dimensão, estas almas têm tido muitos problemas para se manterem vivendo aqui. Imaginem o tamanho da doação dessas almas quando escolheram encarnar em terceira dimensão. Então, amados, por favor, vamos ajudá-las, vamos compreendê-las. Pais, avós, tios, educadores, cuidadores, amigos, todos podemos auxiliar no desenvolvimento humano dessas lindas almas que estão aqui para ajudar a transformar o planeta Terra. Confiram também os nossos conteúdos extras. O link está disponível aqui abaixo nas descrições. Daqui lhe enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que vocês sintam o quanto são amados e apoiados sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz
das estrelas.